Não tem por que interpretar um poema. O poema já é uma interpretação. Mário Quintana. Maravilhoso Mário Quintana. Oiê, aqui é o Professor Beat e esse é o canal Beatnice. Se você ainda não me segue, faça sua inscrição aqui no canal e siga o Instagram também para receber dicas de música, teatro, cinema, televisão, história da arte, literatura, muita literatura, ok? Uma das questões assim que eu tenho me deparado ao longo desse tempo todo que eu dou aula é a dificuldade que o aluno tem de se relacionar e adentrar no universo da poesia. Quando você lê um poema, você consegue reconhecer na hora qual é o estilo dele? Se ele é modernista, barroco, se ele é parnasiano, realista, se ele é romântico ou clássico, se ele é trovadoresco ou se ele é concretista? Isso causa dificuldade para você? E a relação da forma com o conteúdo? Você consegue, de repente, entender que o poeta teve uma intenção por trás da escolha de um verso, ou a escolha de uma rima, ou a ausência de uma rima, ou por que se ele usou o verso decassílabo, ou por que ele usou o verso livre? O que isso quer dizer em relação ao poema apresentado? Isso para você faz significado? Tem sentido ou não? É muito confuso? Então acompanhe essa sessão intitulada Interpretação Pílulas, que eu vou dar toquezinhos para vocês assim sobre contexto, forma e conteúdo para como ter uma visão assim rápida, prática e crítica para ler poesia. Vamos para a sala de aula, vamos aprender junto. O vídeo de hoje vai trabalhar o poema tirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira. Então vamos lá? A gente vai começar assim de uma maneira muito prática, tá? Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Quantos versos tem o poema em questão? Repara muito bem que isso acaba sendo uma pegadinha de vestibular, tá ok? Eu quero que você aprenda um detalhezinho aqui, que isso pode ocorrer nos seus vestibulares. Então quando você conta, a gente tem a noção assim, de que verso é cada linha do poema, e isso pode ser enganatório, tá ok? Então acompanhe. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, 5, 6, 7 e 8. Então se eu pego um aluno desavisado, ele vai falar que tem 8 versos. Não tem, ele tem 6. E aí tá um truquezinho, tá? Toda vez que aparecer essa chavezinha aqui, tá? Toda vez que aparecer essa chavezinha aqui, isso indica pra gente que tá fazendo a leitura que o verso não coube na continuação da página, então o poeta jogou para baixo, mas que ainda é o mesmo verso. Então, na verdade, isso aqui seria um verso, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu teria 6 versos aqui, ok? Vamos começar pelo basiquinho. Segunda coisa, eu preciso que você faça uma leitura do poema. Então você vai fazer uma pausa aí no vídeo para ler o poema, reler o poema, ler o poema e a partir da sua leitura a gente faz um comentário crítico para você entender o poema. Então vamos lá, eu vou congelar aqui e você faz a leitura, ok? Muito bem. Assim que você fez a leitura, vamos fazer uma leitura junto agora, tá? Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Outra perguntinha básica que eu vou fazer para você, tá? Quanto ao gênero, você falaria que esse poema pertence a que gênero? Então repara, você tem 3 gêneros básicos. O dramático, que é aquele marcado pelo diálogo, não é o caso do poema. O lírico, que é aquele marcado por um eu que expressa suas sensações, seus sentimentos. Não é o caso aqui. Repara que ele tem personagem, ele tem enredo, tempo e espaço. E tem um narrador em terceira pessoa que retrata a vida de João. Então é um poema do gênero narrativo. Entendeu a lógica? Nem todo poema é lírico, cuidado com isso. Ok? Bonitinho? Terceira coisa que eu quero que você responda para mim. Qual é o estilo literário ao qual pertence o texto? Vamos começar pelo título. É um poema tirado de uma notícia de jornal. Esse é um dos fatos mais marcantes do modernismo, que é o fato de extrair do cotidiano, do banal, a notícia que vira literatura. Então repara, como diria o Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. A pedra racional, seca, dura, agora ela representa obstáculo, dificuldade. Ela representa pra gente uma metáfora sobre um fato banal, sobre um fato denotativo. Então a linguagem denotativa está virando linguagem conotativa. A linguagem monossêmica está virando linguagem de plurissignificação. Tá entendendo o segredo? Então uma das marcas do Manuel Bandeira, ele é o rei da poesia do cotidiano e do modernismo, é o cotidiano como marca literária, e não mais a história antiga, não mais a mitologia, não coisa elevada, clássica, exorbitante, não o heroísmo, não as coisas assim dos deuses, né? Mas vamos trazer o fato banal, a vida do dia a dia pro nível da literatura. Então o cotidiano é uma marca modernista. Outra marca modernista que eu quero que você perceba no poema, a utilização de versos livres. Isso é marca da poesia modernista. Não é que o modernismo só trabalha com verso livre,
mas é certeza que se tem verso livre, está ligado ao modernismo. E para saber se o verso é livre ou não, nós temos que fazer a escansão do poema. E tem duas regrinhas que eu quero que você utilize para fazer a escansão. Tá? A escansão é a divisão do verso em sílabas poéticas. Primeira regrinha, sempre parar na última sílaba tônica. Vamos lá. Número... É a tônica de número, eu paro aqui, eu não vou contar o meio, tá? Novembro. Então repara aqui bonitinho, vem, bebeu, cantou, dançou e afogado. Então essa brincadeira ela é obrigatória em qualquer vestibular, em qualquer momento que você tiver que fazer a métrica, em que você tiver que fazer escansão para chegar à métrica do poema, tá? Você tem que parar na última sílaba tônica. A outra vai aparecer agora na nossa divisão, então acompanha a divisão, tá? João gostou Zé. Aqui acontece o que a gente chama de elisão, quando duas vogais formam um som só, ok? Era carregador de feira livre. Outra elisão, tá? Livre morava no morro da Babilônia, num barracão sem número, tá? Parou no. Então, se você fizer a contagem desse primeiro verso, que é gigantesco, ele vai dar 32 sílabas poéticas. 32 sílabas poéticas. Presta atenção, 32 sílabas poéticas. Na terminologia clássica, a gente tem classificação até o verso de 12 sílabas poéticas, que é o alexandrino. De 13 para 20 não tem classificação. Não dá para dar um nome a um verso de 32 sílabas poéticas. Triple X alexandrino, não existe isso, tá? Então repara que a própria escolha do verso já é uma ruptura com a terminologia clássica dos versos que a gente conhece. Mas vamos lá. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Se eu contar, eu vou ter 14 sílabas poéticas. Vamos fazer mais um, tá? Bebeu. Duas. Então pode reparar, não precisa nem até o final. Confere, 32, 14 e 2. Tem o mesmo tamanho? Então repara que é uma ruptura dos versos regulares. Ele já não pratica os versos regulares, ok? E repara que a palavra número não rima com novembro, que não rima com bebeu. Então, de uma certa maneira, eu liberto o verso da métrica regular e eu liberto o verso da rima. É isso que a gente chama de verso livre. Então, se o cotidiano é uma marca modernista, a utilização de versos livres é outra marca modernista. Mais uma, a utilização de linguagem coloquial. A marca dos parnasianos, que são os acadêmicos desse momento que o modernismo do Brasil não gosta, usa uma linguagem muito erudita, muito purista. E o modernismo fez opção pela linguagem do dia a dia, com presenças de oralidades. Dá uma observada no segundo verso. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Quem chega, chega ao, não chega no. Então ele fez a escolha pela linguagem repleta de oralidade, pela linguagem coloquial. Isso é uma marca do modernismo. Você quer mais uma marca modernista? A ausência de pontuação. Você pode observar que você não consegue encontrar pontuação nesse poema, tá? Há uma ausência total. Esse é um desrespeito gramatical maravilhoso. É uma proposta antiacadêmica. Então o que a gente consegue falar? É um poema que fala do cotidiano, que usa verso livre, que usa linguagem coloquial e que tem ausência de pontuação. Então você teria 4 características maravilhosas para falar que o poema pertence ao modernismo. Tá? Vamos fazer agora a brincadeira de forma e conteúdo. Dá uma olhadinha no verso número 1. Olha o tamanho que ele tem. 32 sílabas poéticas. Confere o verso número 3, número 4 e número 5. 2 sílabas, 2 sílabas, 2 sílabas. Imagina você no vestibular e o vestibular perguntando essa loucura. Qual é a intenção do poeta em criar um verso tão longo diante de versos tão curtos? Você conseguiria responder? E olha como é fácil. Quando você pega o verso longo que você lê, é um acúmulo de informações sobre a vida do João. Nós sabemos que ele chama João, que é um nome comum, convenhamos, se você gritar João, tem um monte de João que vai atender. Nós sabemos que ele tem um apelido, não é sobrenome, é João Gostoso.
Tá? E o que faz um homem ser gostoso? Ele sabe a tabela periódica completa? Possivelmente não. Até porque nós temos o trabalho dele, ele é carregador. Então repara que é alguém que faz um trabalho braçal e não um trabalho intelectual. Tá? Então talvez o gostoso aqui esteja relacionado ao aspecto físico. Outra coisa que eu vou querer que você pegue, tá? Às vezes o fato de você conhecer o contexto histórico do poeta e do poema faz você entender coisas maiores ainda dentro do poema. O Manuel Bandeira, quando escreveu esse livro, ele estava morando no Rio de Janeiro. Então esse é um poema que tem como ambiente o Rio de Janeiro. Alguns leitores, só de ler Lagoa Rodrigo de Freitas, reconhecem um espaço da elite carioca. E entendendo que esse poema então é carioca, isso nos ajuda a entender que se eu tenho um carioca que mora no morro, repara que legal, eu tenho o malandro, eu tenho esse cara assim que se sente gostoso, né? É que falar que carioca se sente gostoso é quase um pleonasmo, mas de uma certa maneira é esse rapaz que na verdade ele não tem nem profissão, ele faz o bico, ele é carregador de feira livre, tá? Repara que bonitinho. Esse meu personagem João, gostoso, que é carregador de feira livre, morava no morro. Então eu tenho a noção social de que eu estou lidando com um favelado. E ele mora no Morro da Babilônia. E isso existe no Rio de Janeiro, tá? O Morro da Babilônia. Só que a Babilônia aqui, ela vai ter mais ou menos alguns significados além do espaço geográfico, que determina a favela dele. Porque Babilônia vai te remeter a uma brincadeira irônica de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, da arquitetura, que são os jardins suspensos da Babilônia. Então repara que o espaço da Babilônia é um espaço suspenso, mas não porque é do requinte, da luxúria, e sim porque é o espaço do morro, da favela. Então tem uma paródia em relação à Babilônia sagrada lá da antiguidade. E a Babilônia da antiguidade, ela é marcada pela beleza e pelo caos que ela apresentou. E o Rio de Janeiro, de uma certa maneira, é a cidade da alegria, da maravilha, da beleza e do caos, como diria uma música da Fernanda Abreu, tá? Então, se você observar muito bem, a Babilônia aqui representa também o espaço caótico. Então, repara, eu quero que você vá numa favela que seja caótica, toda, e que você encontre um João. Quantos você vai encontrar? Mas é uma favela carioca em que esse carioca se sinta gostoso e que ele faz um bico para sobreviver. Tenta imaginar que quanto mais informações eu dou do personagem, menos você na verdade consegue chegar a esse personagem. E ele mora num barraco, o que não nos ajuda, porque todo mundo que mora em favela mora num barraco. E ele mora num barraco que não tem número. E isso indica para você a posição social de alguém que o Estado não reconhece. Se fosse um jornalista objetivo escrevendo esse poema, ele falaria: indigente foi encontrado morto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que ele coloca esse verso cheio de informações da formação da vida do João para representar poeticamente uma coisa parecida com a sua vida. Repara, você tem um nome, possivelmente você tem um apelido. Vou pegar você que é estudante, tá? Você acorda segunda-feira entre 6 e 7 da manhã, toma café, vai para aula, assiste 2 aulas, vai para o intervalo, aí vem aquela luta pelo pão de queijo, todo mundo conhece isso, tá? Aí você forma os grupinhos para falar mal da vida alheia, que isso é uma coisa prazerosa do intervalo, tá? Conversar sobre o final de semana. Aí você assiste mais 2 aulas, aí você vai para o segundo intervalo, agora você vai lutar pela segunda vez pelo pão de queijo, quem não conseguiu da primeira, mesmo que requentadinho, é importante comer o pão de queijo, tá? Aí você volta para aula, assiste mais 2, vai para casa, vai almoçar, depois do almoço você vai cumprir aquela rotina de fazer os exercícios da aula que você estudou de manhã, então estuda a tarde inteira, dá aquelas pausazinhas para descansar e tudo mais, entra aqui ou ali na rede social, apesar que você prometeu que esse ano você nem ia ter rede social para passar na vestibular, mas tudo bem. Aí talvez vai dar uma caminhadinha à tarde para dar uma cuidado do físico, isso é importante, coisa grega, lembra? Mente sã, corpo são, isso é fundamental, até que você chega no momento da noite que você não aguenta mais estudar, não aguenta mais aquilo, você está cansado, você vai dormir. Quando você dorme, que a noite passa rápido demais, dia seguinte, terça-feira, você acorda entre 6 e 7 da manhã, toma café, 2 aulas, intervalo, pão de queijo, 2 aulas, intervalo, 2 aulas, casa, tarefa. Quarta-feira, 6 e 7 da manhã, quinta-feira, 6 e 7 da manhã, sexta-feira, 6 e 7 da manhã, até chegar no final de semana, que é o momento que você tem um pequeno espaço de prazer, de diversão. E aí o que acontece? Quando você menos se toca, já passou o final de semana. E amanhã é segunda-feira, e você vai acordar entre 6 e 7 da manhã, vai tomar café, e aí vai. E as suas próximas 40 semanas no cursinho estão comprometidas com isso. Com essa coisa repetitória, desgastante, que a gente chama de rotina, meu querido. Fala pra mim agora, responde. O que representa o primeiro verso? Longo, cansativo, demorado para fazer a leitura. A nossa rotina. E por que o verso 3, 4 e 5 são tão curtinhos? Porque são momentos em que o João está tendo prazer, são momentos bons, ele está bebendo, está cantando, ele está dançando. E todo momento bom na nossa vida passa rápido demais. Lembra de 3 coisas boas que você viveu.
Repara que bonitinho, tá? Talvez aquele beijo, talvez aquele churrasco, talvez aquela viagem, são coisas que quando você menos percebeu, já passaram. E por isso que o poeta arranja uma solução arquitetônica para você, que às vezes passa desapercebido pelo seu olhar. Ele poderia escrever todos os versos na mesma linha, mas ele colocou um verso em cada linha para indicar pelo menos 3 coisas. Primeiro, momento bom a gente não confunde com o outro. Por menorzinho que ele seja, ele tem um espaço na memória, eternizado. Segunda coisa, raramente você vai lembrar de um momento bom que você viveu na sua vida em que você não mergulhou para viver. É quando você perde a lógica de causa e consequência, de responsabilidade. Às vezes ainda aquele momento que você mergulha para sair da superfície da mesmice para viver aquela coisa que vale a pena demais. Repara que o primeiro verso, que é a rotina, ele é superficial, ele é horizontal. E os versos que retratam momentos bons, eles são verticais, são momentos de mergulhos. Entendeu a lógica? E um terceiro elemento maravilhoso que o poema vai apresentar é justamente esse. Se você observar, o João Gostoso, na hora que ele começa o poema, ele está no morro. Na hora que ele termina, ele está na lagoa. Então, entre o morro e a lagoa, obviamente ele teve que descer do morro até a lagoa. Se você olhar bem para o poema, você falaria assim, ó, o poeta escreveu, ele desceu? E aí que a gente costuma falar, né? Ah, não está escrito. Mas aí que a solução arquitetônica forma conteúdo e resolve o problema. Repara muito bem, o primeiro verso é horizontal, como a gente já reparou, tá? O segundo verso é horizontal também, mas o terceiro verso, o quarto verso e o quinto verso, eles são verticais. Então isso indica pra gente que o João está descendo nesse momento. E se você tem alguma dúvida, repara muito bem. Bebeu começa com B, cantou começa com C e dançou começa com D. Então, de uma certa maneira, você tem uma progressão no alfabeto. B, C, D. Alguém está em movimento na vertical, portanto, alguém está descendo. Você entendeu que legal? Isso é incrível. Quando um poeta consegue realizar essa completude entre forma e conteúdo, o poema vai ficando maravilhoso. E se você observar a letra D, ela para aqui, porque de uma certa maneira a caminhada termina porque ele chegou na lagoa e termina principalmente porque ele morre, então termina a caminhada da vida de uma certa maneira. E repara que colocação social maravilhosa pelas letras do alfabeto. Se você tem até a letra Z no alfabeto, de uma certa maneira eu tenho uma pessoa que caminhou até a letra D, então ela não experimentou todas as possibilidades da vida, e isso talvez esteja ligado à condição social dele. Então experimentar todas as possibilidades não é para todo mundo, não é no caso do João, não é no caso do favelado. Tá entendendo que interessante? E uma quarta coisa, eu falei 3, mas eu poderia falar uma quarta coisa. De uma certa maneira, o João ele tem que mergulhar na lagoa, ele se atira na lagoa, e os versos verticais podem indicar esse mergulho que ele está fazendo. Então repara quanta coisa incrível que há na correlação entre a forma do poema e o conteúdo. Você quer ver uma outra coisa maravilhosa, por exemplo, assim, em relação forma e conteúdo? Nós falamos aqui que no segundo verso nós temos uma questão da linguagem coloquial, da linguagem oral, tá? Ele chegou no, então é um erro gramatical. Só que o erro gramatical cometido pelo Manuel Bandeira, e que é proposital, é um acerto. Porque o João, ele é um carregador de feira livre, ele é um cara que mora no morro, então possivelmente alguém que não teve acesso à escola, não teve acesso à cultura. Então se eu escrevesse uma gramática correta para ele, possivelmente não seria adequado à personagem retratada. Então o erro gramatical é justificado pela condição social. Então forma e conteúdo ficam perfeitos da mesma maneira. Repara que ironia maravilhosa. Nós temos aqui um bar que é o artigo definido. O bar tem nome e sobrenome, 20 de novembro. Repara que a lagoa, artigo definido, ela chama Rodrigo de Freitas. E repara que duas coisas, um bar e uma lagoa, são definidos. E ele, que é uma pessoa, é indefinido, é indigente. E no mundo do capitalismo, das desigualdades sociais, as coisas têm mais identidade do que as pessoas. É simples você entender a ironia, tá? Quando ele chega aqui, ele se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas e morre afogado, repara outra solução maravilhosa de forma e conteúdo. A última palavra do poema é a palavra afogado. E repara, ele poderia escrever afogado em qualquer momento, é uma escolha jornalística, onde você quer dar destaque. E o poeta jogou a palavra para o final, porque de uma certa maneira ela ficaria embaixo de todas as outras palavras. E quem está afogado está submerso. Repara que solução maravilhosa. E como eu brinquei com vocês numa questão modernista, a gente não tem pontuação no poema, com exceção disso aqui, ó. Nós temos um ponto final, um ponto, porque termina o poema.
mas você pode responder no vestibular, porque também termina a vida do João, porque é a única certeza absoluta da vida de qualquer pessoa. Esse ponto final chega para todo mundo. Se você vai até a letra D ou se você vai até a letra Z, vai ter o ponto final. E ele, que nunca foi ninguém na vida, que foi um indigente, agora que morreu, ele vira notícia de jornal. Repara que ironia, e é um jornal que vai ser lido pelo homem dessa elite aqui, da Lagoa Rodrigo, que possivelmente vai ver reportagem de que foi encontrado um indigente morto na lagoa. A nossa lagoa tá feia, hein? Olha o que está acontecendo. E repara, tal como a Macabeia na hora da estrela da Clarice Lispector, que nunca foi ninguém, só na hora da morte ela tem um momento de brilho, o João tem um momento de brilho na hora que ele se torna uma notícia banal do cotidiano fatídico do Rio de Janeiro. Repara que coisa sensacional e cruel. Mas ao mesmo tempo, ele que nunca foi ninguém socialmente, pelo menos agora, numa inversão piramidal, tá? Porque aqui é a geografia do Rio, o morro e a elite aqui embaixo. Só que na estrutura piramidal da sociedade, normalmente o excluído está aqui embaixo e a elite está aqui em cima. Então, já que ele nunca teve dignidade na vida, pelo menos na poesia ele tem um pouco de dignidade. Essa é outra solução arquitetônica da forma que o poema dá por conteúdo trabalhado. E você quer ver que coisa maravilhosa? Se a gente quisesse fazer uma viagem incrível, você consegue reconhecer mitologias aqui dentro? Então dá uma olhadinha. O primeiro verso retrata alguém com a sua rotina, seu cotidiano, seu trabalho árduo e tudo mais, de ir no buraco, chegar lá na beira da morte. Há na mitologia grega um momento em um personagem chamado Sísifo, ele foi castigado pelos deuses a ficar num vale tentando empurrar uma pedra para o outro lado da montanha, e ele só pararia de sofrer se ele chegasse com a pedra do outro lado. Então ele tenta levar a pedra para uma montanha, vai, ele se esforça tanto que quando chega no final do dia ele não aguenta mais carregar a pedra escorrega na mão dele e rola para baixo. No dia seguinte, o que ele faz? Só para o sofrimento dele se ele colocar a pedra do outro lado. Aí ele pega a pedra e vai para outra montanha, porque ele acha que o outro lado talvez vai ser mais fácil. Só que quando chega no final do dia, ele não aguenta mais carregar a pedra escorrega e rola para baixo. E ele está lá até hoje, fazendo sempre a mesma coisa. De uma certa maneira, é a gente. Por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente esteja exausto no dia e a gente deixa essa pedra escorregar, no dia seguinte a gente vai lá, pega a pedra e tenta empurrar ela para o outro lado da montanha. Porque mesmo a gente tendo essa consciência de que o alvo maior da vida é a morte e a gente não passa disso, algo dentro de mim faz eu acreditar que existe algo maior do que a condição fisiológica, biológica ou evolucionista da vida. E é por isso que, apesar de tudo, eu continuo empurrando essa pedra, eu continuo carregando essa apostila, eu continuo fazendo esse exercício, porque é algo em mim sonha, mesmo sabendo da realidade, sabendo que eu tenho que ser realista, pragmático para conseguir meus objetivos. Mas para eu ter um objetivo, eu tenho um sonho com o objetivo. Então a nossa alma não sossega, não descansa, não nos permite ficar estagnado. Se há estagnação, é depressão, é vontade de morrer. Repara que bonitinho. Então o Sísifo está presente aqui. Outra metáfora maravilhosa que vem da mitologia, que é o Dionísio. O Dionísio, que é o filho de Zeus, vamos lembrar, é o filho da coxa, ele é filho de uma mortal, que ele nasce da barriga da mortal e ele nasce da coxa de Zeus, então ele nasce duas vezes, dia 2, ou aquele, Nísio nasceu, aquele que nasceu duas vezes, tá? Lembra que ele é o deus da embriaguez, ele é o deus que leva a gente a um estado de embriaguez, que faz a gente entrar em contato com coisas maravilhosas, a epifania da Clarice Lispector, a catarse do Aristóteles, vamos dizer assim, tá? E repara que esse meu menino na sua vida batida, repara que esse meu personagem na sua vida rotineira, desgastante, ele entra num espaço de prazer. Então aqui no segundo verso é como se eu tivesse, vamos lembrar, a história da Cinderela. Era uma vez aquela menina batidinha, judiada, massacrada pelo dia a dia, pela rotina, ela vai num palácio para curtir. No caso dele, o palácio é o bar. E quando ele vai no bar, ele vai se divertir. Então é um dia de príncipe, é um dia de diversão. E você quer ver que coisa maravilhosa para eu dar continuidade do mito do Dionísio? O Dionísio convidava você para um ritual que é a festa da carne, o carnaval, tá? Isso é uma coisa muito carioca, é maravilhoso, tá? E aí você vai lá e bebe. Você coloca o prazer de fora para dentro, tá? Um exemplo bem claro disso. Eu poderia fazer assim, ó. Simultaneamente o álcool vai despertando na gente uma alegria que faz a gente cantar. Então repara, é o prazer que já começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas é um movimento completo, de lá para cá, daqui para lá. E aí o meu corpo reage a essa alegria. Então repara que legal. Beber, cantar e dançar é um ritual dionisíaco, é um ritual de embriaguez. E às vezes a embriaguez não necessariamente, não leva ao pé da letra alcoólica, mas é a embriaguez que ela movimenta o mundo.
Muita gente não estaria assistindo esse vídeo se não fosse o vinho. Muita gente não estaria assistindo esse vinho se não fosse a embriaguez de uma certa maneira. Então esse é um momento muito bom, é um momento muito vertical. Esse é um momento assim de pura harmonia entre alma e corpo. Tanto que você pode reparar, é um momento que acontece uma rima. Aqui é um verso livre diante de um verso livre. Então é uma rotina que se repete, mas é um desconcerto, porque vira um atropelo, não tem uma lógica. E quando ele se diverte, de repente se repara que nós temos 3 versos do mesmo tamanho e nós temos uma rima. Há uma harmonia no momento bom. É uma coisa que integra alma e corpo. Olha que solução maravilhosa para os 3 versos do mesmo tamanho com uma rima proposta. Tá entendendo? Então nós temos um ritual do Dionísio aqui, e para completar, quando ele chega na lagoa, e a gente nunca vai saber se ele de repente ele se matou ou ele foi querer nadar. Se atirou, pode ser assim, ele tá no carpidinho, eu vou mergulhar aqui, vou nadar. Ou pode ser a ideia de que ao olhar pro lago, repara, já que ele é o João Gostoso, vaidoso e tudo mais, é o mito do Narciso. De repente é se ver no espelho. Só que ao olhar para o lago para se ver na sua vaidade, o lago talvez reflita o morro lá em cima. E passada essa euforia do prazer, ele volta para lá. E talvez por isso que ele não quer voltar para lá, ou não quis voltar para lá. Talvez o mergulho seja um suicídio, mas a gente não vai saber nunca. Então tá aqui o Narciso, tá aqui o Dionísio, tá aqui o Sísifo, tá aqui a Cinderela. Repara, aquele poeminha que você começou lendo achando que não tinha nada, que era banal, que você chegou até a pensar, essa desgraça eu escrevo, a hora que você vai analisando, você vai percebendo quanta coisa incrível nasce da forma relacionada com o conteúdo. E essa é uma das coisas que torna a poesia prazerosa, quando a gente passa a ter essas descobertas. Então, claro que desrespeitando o Mário Quintana, às vezes interpretar um poema torna o poema aquilo que eu falei. Às vezes revelar a magia dele se torna até mais mágico do que a magia realizada. Mas é claro, tem um monte de coisa aqui que o Manuel Bandeira escreveu que ultrapassa a capacidade de cada um, porque o Manuel Bandeira é um cara diferenciado, e é claro que o poema tem aberto. O poema tá assim, eu comecei o poema para vocês, e o poema sugere que você faça suas leituras a partir de agora. Então, meu querido, boa viagem. Leia o poema, leia a poesia, tá? E a gente vai brincar com muitas poesias aqui pra frente, assim, para tentar causar esse prazer, essas descobertas em você, tá? Então não se esquece, faz inscrição aqui no canal Beatnice, segue o Instagram e acompanha essa sessão que a gente tá brincando com você de fazer leitura de poesia, com texto, forma e conteúdo. Vamos aprender junto. Aquele abraço.